E aí, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebi alguns pedidos de alunos para poder fazer uma revisão de números complexos. E isso está no apêndice da unidade 1 das notas de aula que estão disponíveis no site, mas eu acho que é interessante aproveitar, né, que esses vídeos estão sendo gravados, né, esses tutoriais, essas resoluções de exemplos, etc., para poder verbalizar e para poder trabalhar de uma maneira mais profunda o que está colocado lá nas notas de aula. Apesar de que é um conteúdo que vocês já viram em outras oportunidades aí no curso, e eventualmente até no ensino médio, mas eu acho que não me custa fazer esse tutorial, que pode servir até futuramente para vocês revisarem esse conteúdo, tá joia? Então eu vou utilizar as próprias notas de aula para fazer a base, né, desse vídeo tutorial, e como eu disse para vocês, está lá no apêndice da primeira unidade da disciplina. Então, os números complexos, eles podem não fazer muito sentido quando a gente está, por exemplo, né, no ensino médio, ou quando a gente está no começo da graduação, porque as aplicações de números complexos a gente acaba por ver mais adiante, né, em circuitos elétricos, na representação de tensões e correntes senoidais, na representação de impedâncias, na representação de potência complexa, depois nos próprios sinais que a gente trabalha na disciplina de sinais e sistemas, nos sistemas. Então isso acaba por influenciar o trabalho lá em controle de sistemas lineares, né, sistemas não lineares também, e outras disciplinas, né, eletrônica, depois processamento de sinais, etc., porque a gente consegue representar e fazer análise de sinais utilizando a álgebra dos números complexos, ok? A gente viu anteriormente na disciplina a representação de um sinal elementar, que é a exponencial complexa, que ela nada mais é do que o E elevado a um número alfa mais j beta. Então essa exponencial complexa, ela tem uma parte real e uma parte imaginária, e ela vai representar o crescimento ou decaimento exponencial com uma oscilação, né? A gente multiplica uma exponencial e essa exponencial é que vai definir se a amplitude do meu sinal está aumentando ou diminuindo com a passagem do tempo. E a parcela imaginária, ela está definindo ali a característica da oscilação, né? Especialmente a frequência de oscilação. Em circuitos elétricos, o número complexo ele é utilizado, por exemplo, para representar uma tensão ou uma corrente, e na verdade essa tensão corrente é uma exponencial complexa, só que com a parte real igual a zero. Então a gente tem um módulo, tá, que ele é constante, uma amplitude constante, mas como a gente tem uma parte real nula, E elevado a zero vai ser 1. Então a gente vai ter só a parcela oscilante. Por isso que o seno e o cosseno, eles variam ao longo do tempo, né, o valor instantâneo, mas o valor de pico ele é o mesmo sempre, né? Em regime permanente ele é um valor constante. Não significa que o meu sinal é constante, mas a amplitude do seno ou do cosseno ela é constante. E quando a gente vai trabalhar em circuitos elétricos, a representação de tensões e correntes utilizando números complexos, utilizando os chamados fasores, facilita demais os cálculos que a gente precisa fazer. A gente precisa somar tensão e somar corrente, né, de acordo com as leis de Kirchhoff. Quando a gente faz isso de maneira senoidal, né, utilizando seno e cosseno, de um modo geral, utilizando trigonometria, você somar senos e cossenos, especialmente quando eles têm ângulos de fase diferentes, é uma tarefa mais complexa do que somar dois números complexos, por exemplo. Então a gente utilizar os fasores justifica demais em circuitos elétricos, tá? Então vamos fazer um apanhado geral depois dessa introdução aí sobre as motivações de se trabalhar com números complexos nas disciplinas e nas graduações que envolvem circuitos elétricos,
ciclos eletrônicos, controle de sistemas, né? E aí você tem a mecatrônica, que trabalha tanto com elétrica, com eletrônica, como a parte de mecânica também, né? Sistemas eletromecânicos. Vamos então voltar lá pro feijãozinho com arroz, os números complexos, né? Suponha que o meu número complexo Z, ele é x mais um jy. Então eu tenho um número Z igual a 3 mais J4, por exemplo. Tá? A parte real é esse x aqui. A parte imaginária é esse y aqui. O J, ele é equivalente ao I, que é a raiz de menos 1. Né? E eu posso, então, pensar que esse número Z, ele é um par formado por uma parte real e uma parte imaginária. Então, para representar esse número complexo, eu preciso de um plano. Eu não consigo representar isso numa reta. Como todo número real, eu apresento na reta dos números reais e ok. Porque eu tenho duas parcelas, né? Duas partes compondo esse número. Então, o meu x está sobre o eixo dos números reais e agora a gente tem uma reta adicional que é chamada de eixo dos números imaginários, ou eixo relativo à parte imaginária do meu número. Então, esse número está localizado no plano complexo. Então, isso aqui, ó, é o plano complexo. Nesse plano complexo, eu posso ter infinitos pontos, obviamente, né? Cada um desses pontos ele vai ter uma projeção no eixo dos números reais, que é a parte real do número, e uma projeção no eixo dos números imaginários, que é a parte imaginária do meu número. Então, para esse número Z aqui, eu vou representar utilizando esse pontinho preto aqui mais grosso, né, com calibre mais grosso, e o meu x e y estão representados aqui em vermelho. Eu posso representar esse número também em coordenadas polares. Então eu vou ter uma distância da origem até o meu ponto Z, e esse valor é o módulo do número complexo, né? É o raio aqui, se a gente for pensar em termos de representações geométricas, né? O círculo, o cilindro, ou uma esfera que seja, né? Uma superfície, e aí em termos de projeção no plano, então o meu módulo aqui é como se fosse o raio, a distância da origem até o meu número Z. E conforme eu estou mais positivo ou mais negativo com relação ao eixo real ou com relação ao eixo imaginário, eu vou ter um ângulo formado entre o meu módulo, né, esse segmento de reta, e o eixo dos números reais. Então, se eu tiver analisando este pontinho aqui, por exemplo, eu vou ter o meu módulo dado por essa reta e o meu ângulo agora, né, θ', módulo de Z'. Então, cada um desses pontos ele pode ser representado na sua forma retangular, parte real mais J, parte imaginária, ou na sua forma polar, módulo e ângulo. Tá? Então, essas duas formas elas são colocadas aqui. Por exemplo, se eu tiver x igual a 3 e y igual a 3, né, facilitar a minha vida, o meu z ele é igual a 3 mais j3, e né, a representação na forma polar é 3 raiz de 2 é elevado a j 45 graus. Como é que você consegue saber assim de cabeça que é 3 raiz de 2 e o ângulo é 45 graus? A gente vai ver.
tá? No próximo slide. Mas basicamente é importante que aqui no slide 45 vocês passem para o próximo sabendo o que é o número complexo, quais são as suas partes reais, imaginária ou o seu módulo e o seu ângulo, tá? Ou a sua fase. Bom, a gente vai determinar esse número complexo, ou a gente vai converter entre as duas formas do número complexo, pensando o seguinte: eu vou colocar minha parte imaginária agora projetada como um cateto oposto e a parte real como um cateto adjacente. Então meu módulo de Z está aqui, o meu ângulo θ está aqui, eu tenho a parte imaginária que é o Y e a parte real que é o X. E aí, gente, converter de forma polar para retangular e de retangular para polar é lembrar de análise do triângulo retângulo, né? Então, para a gente encontrar o Y e o X, a gente está com essas duas expressões aqui, ó. O cateto adjacente ao ângulo θ, eu consigo determinar o seu valor conhecendo o θ e conhecendo a hipotenusa, ou seja, conhecendo o módulo e o ângulo de fase. Pego a hipotenusa e multiplico pelo cosseno do ângulo e encontro o cateto, já que cosseno desse ângulo é o cateto sobre a hipotenusa. Então, se cosseno de θ é igual a x por módulo de z, o meu x é igual a módulo de z vezes cosseno. O seno de θ, ele é y por módulo de z. Então, se a gente olhar para cima, o y vai ser o módulo de z, ou seja, hipotenusa vezes o seno. Tá? Isso é conversão de polar para retangular. E de retangular para polar? Ou seja, eu conheço o x e o y, como é que eu encontro o módulo e o ângulo? Ou o módulo e a fase? Se a gente quer de retangular para polar, o que a gente faz? O módulo é... Vamos lembrar de teorema de Pitágoras, gente. X ao quadrado mais y ao quadrado. Tiro a raiz e encontro o módulo. E o meu θ, se eu conheço x e y, ele é o arco tangente de y por x. Já que a tangente do ângulo é cateto oposto, parte imaginária y, sobre cateto adjacente, que é a parte real, dada por x. Ok? Para esse slide aqui, o foco principal nem era fazer essas conversões, né, de retangular para polar, mas de polar para retangular. O foco principal aqui é a gente entender como é que essa identidade fundamental aqui é elevado a jθ igual a cosseno de θ mais jθ. Isso é importante porque na disciplina de sinais e sistemas a gente faz bastante conversão de senos e cossenos para exponencial complexa. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Olha só, o meu z ele é x mais jy. Então, o z ele vai ser módulo de z vezes o cosseno, mais j módulo de z vezes o seno. A gente pode colocar o módulo de z em evidência, e aí eu vou ter um cosseno mais um j seno. Se a gente voltar aqui um slide, o nosso z ele é igual a módulo de z é elevado a jθ. Então, o módulo de z está aqui, o que falta para o nosso número é o e elevado a jθ, ou seja, cosseno de θ mais j seno de θ. Por que isso é importante? Porque a gente pode escrever
o seno de θ e o cosseno de θ com uma combinação de exponenciais complexas. Eu vou até começar pelo cosseno. Então, tenho e elevado a jθ mais e elevado a menos jθ sobre 2. Por quê? E elevado a jθ é cosseno de θ mais j seno θ. E elevado a menos jθ é cosseno de θ menos j seno. Então, eu vou ter o cosseno de θ com o cosseno de θ, 2 cosseno. J seno menos j seno, 0. Então, 2 cosseno de θ dividido por 2, cosseno de θ. O seno é parecido o raciocínio. Eu vou ter e elevado a jθ menos e elevado a menos jθ sobre j2. Por quê? Cosseno de θ menos cosseno de θ, 0. J seno θ menos j seno θ fica seno θ mais seno θ, j seno θ mais j seno θ, 2j seno θ. Então, 2j ou j2 dividido por j2, seno θ. Então, é importante vocês se lembrarem de fazer essas conversões aqui de seno e cosseno para exponencial complexa. Ou vice-versa, né? De e elevado a jθ para cosseno e j seno. Tanto que para resolver algumas integrais, quando a gente for trabalhar lá com análise de Fourier, é importante fazer essas conversões para a gente não ficar preso lá naquelas integrais por partes que demandam bastante trabalho. Como é que a gente operacionaliza isso? Soma e subtração. Tal como na física a gente decompõe as forças, e aí para fazer soma e subtração de forças, né, componente resultante lá, ou na verdade a força resultante, quando a gente tem várias componentes, a gente faz uma soma e uma subtração das componentes em x e das componentes em y, das componentes horizontais e das componentes verticais. Número complexo é a mesma ideia. Se a gente tem dois números complexos, para somar aqui a gente vai somar partes reais, somar partes imaginárias, subtrair partes reais, subtrair partes imaginárias. Então a gente sempre vai trabalhar na forma retangular, tá? Soma e subtração, forma retangular. Multiplicação e divisão, a gente pode trabalhar em ambas as formas. Eu posso multiplicar dois números na forma retangular, aplicando propriedade distributiva. Então, se eu tenho dois números complexos, tá? O Z1 e o Z2, dado por Z1 é igual a x1 mais j y1 e Z2 é igual a x2 mais j y2, a gente pode multiplicar aqui direto. Então, na forma retangular, desculpa. x1 mais jy1 vezes x2 mais jy2, a gente vai aplicar a distributiva. x1 vezes x2 mais x1 vezes jy2. jy1 vezes x2, jy1 vezes jy2. Ou seja, o j ao quadrado aqui dá menos 1, então fica menos y1 vezes y2. Tá? Então, meu z aqui na forma retangular, ele ficaria x1, x2 menos y1, y2 mais j x1, y2 mais x2, y1. E aí depois tem que ficar esperto só com relação a... Se bem que não. Eu ia falar dos sinais, mas os sinais eles importam a soma e subtração. O produto aqui não... Então vejam bem, se você tem dois números simples de serem multiplicados usando a distributiva, e se esses números estão já na forma retangular,
provavelmente não faz sentido você converter esses números para a forma polar para depois fazer a multiplicação e, eventualmente, por exemplo, quando a gente trabalha em circuitos elétricos, se o seu resultado na forma retangular é suficiente, você quer saber a parte real, por exemplo, né, de uma corrente, né, para algumas aplicações, otimização, alguns estudos de potência, é interessante trabalhar com a parte real e a parte imaginária. Então eu quero saber qual que é a parte real da corrente, a parte imaginária da corrente. Então não compensa você fazer essa ponte, né? Sai do retangular, vai para o polar, depois volta para o retangular. Essa conversão às vezes dá mais trabalho do que fazer a multiplicação aqui na forma retangular direta. Mas é muito mais fácil trabalhar na forma polar. A partir das propriedades das exponenciais, então se o meu Z1 e o Z2 aqui, eles são módulo de Z1, módulo de Z2, E elevado a J θ1, E elevado a J θ2, como é que a gente faz para multiplicar exponenciais? A gente conserva a exponencial, né? Mantém a base ali e soma os expoentes. Então eu vou fazer a multiplicação dos módulos, Z1 vezes Z2, e eu vou manter o E elevado a J θ1 mais J θ2. O J fica em evidência, E elevado a J θ1 mais θ2. Então, na multiplicação, na forma polar, a gente multiplica os módulos e soma os ângulos. A divisão, da mesma forma que a multiplicação, ela pode ser operacionalizada tanto na forma polar como na forma retangular. Só que na forma retangular, além, né, dessa parcela toda aqui da divisão, a gente ainda tem um problema que a gente precisa racionalizar, né? Se eu pego o meu Z e escrevo ele como um x1 mais jy1 dividido por x2 mais jy2, a gente tem que fazer o seguinte, ó, x1 mais jy1 multiplicado por x2 menos jy2, porque eu vou racionalizar aqui x2 mais jy2, né, multiplicar pelo conjugado. E aí aqui é uma boa oportunidade para a gente voltar um pouquinho para pensar o que é o conjugado do número complexo. Vamos voltar aqui. Se esse número Z é o meu número complexo, qual que é o conjugado de Z, ou o Z asterisco? É esse número aqui, ó. Tá? Dois números conjugados complexos são números com a mesma parte real e a parte imaginária com o sinal invertido. Então, o Z asterisco, ele é um x menos jy, ou, do ponto de vista de forma polar, mesmo módulo, mas o ângulo ele tem sinal invertido. Ele tem o mesmo módulo, mas com sinal invertido. Então, se θ aqui fosse 30 graus, por exemplo, esse θ do conjugado vai ser menos 30 graus. E por que a gente faz isso? Porque sempre o produto de um número complexo pelo seu conjugado, ele me gera um número real puro. Tá? O x2 vezes x2 é x2 vezes x2 é x2 ao quadrado. O jy2 vezes o menos jy2 dá y2 ao quadrado, porque eu agora tenho mais j vezes menos j. Então fica menos raiz de menos 1 ao quadrado, ou seja, 1. E o x2 vezes menos jy2 e o jy2 vezes x2, eu vou simplificar, eu vou cancelar esses dois termos. Então aqui embaixo vai sobrar um x2 ao quadrado mais um y2 ao quadrado. E no numerador a gente tem um produto. Então o produto ele é parecido com essa expressão parruda aqui da multiplicação.
Então, assim, divisão na forma retangular é uma coisa que é mais complexa. Geralmente a gente faz essa divisão quando o meu Z2 ele é um número real puro ou um número imaginário puro. E aí fica mais simples. Mas, em geral, vale mais a pena você, mesmo tendo esses números na forma retangular, fazer a conversão para a forma polar e depois, se precisar, voltar para a forma retangular, tá? Porque a divisão na forma polar é bem simples. Da mesma forma que a multiplicação, a gente vai usar propriedades exponenciais, na divisão também. Então, quando eu divido dois números, os módulos são divididos e a minha exponencial aqui, eu vou manter, né, a base, eu vou manter a exponencial e vou subtrair os expoentes. Então, e elevado a j θ 1 dividido por e elevado a j θ 2 fica e elevado a j θ 1 menos j θ 2, ou seja, e elevado a j θ 1 menos θ 2. Tá? Então, para operação com número complexo, a gente tem isso aí. Aqui tem dois exemplos, tá? Para passar para a forma retangular e depois para a forma polar, e aí a gente pode fazer algumas operações com esses números. Então, para o primeiro, para o exemplo número 1, letra A gente tem o meu número Z aqui igual a meio de E elevado a Jπ. O π vale 180 graus. Então, o que a gente tem aqui para determinar parte real e parte imaginária? A gente tem que lembrar lá das nossas expressões. Então, eu vou ter o módulo vezes o cosseno do ângulo, módulo vezes o seno do ângulo. Então, o módulo vale meio. Cosseno de π. Cosseno de π vale quanto? Menos 1. Né? 180 graus. Então, vou ter que menos meio. E meio vezes o seno de π. Seno de π vale 0. Então, esse é um número real puro. Tá? Ele só tem parte real. O e elevado a jπ, ele é menos 1. Tá? Então, esse meio vezes e elevado a jπ é uma maneira metida besta de dizer meio. Eu tenho um número que vale meio. Tá? Para a letra B, eu tenho e elevado a menos jπ sobre 2. O que a gente tem aqui? Meu x é módulo vezes o cosseno do ângulo, então 1 vezes o cosseno de menos π sobre 2, menos 90 graus, o cosseno é 0, então 0 vezes 1 dá 0. E o y vai ser 1 vezes o seno de menos π sobre 2. Seno de menos π sobre 2 é menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Esse número é elevado a menos jπ sobre 2 é uma maneira de ser arrogante para falar que você tem menos 1. Tá? Brincadeiras à parte, eu tenho esses dois números. O da letra A é um número real puro, que vale menos meio, e na letra B é um número imaginário puro, tá? Menos 1. Ou 1 com ângulo de menos 90, lá em circuitos elétricos fazor a gente está mais acostumado a falar assim, e o meio é meio com o menos meio, né? Meio com ângulo de 180 graus, você está com inversão de fase, ok? Se a gente considera que a sua tensão e sua corrente padrão tem ângulo de 0 graus, tudo bem? Agora, reescrever na forma polar os números. Então, agora a gente vai inverter. Né? A gente estava fazendo uma conversão de polar para retangular, agora de retangular para polar. Então, vamos lembrar. O meu módulo de z ele é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o meu θ é o arco tangente de y por x.
Então, para a letra A, o nosso módulo de z, ele vai ser, ou vamos colocar assim, né? O módulo ao quadrado é igual a meio ao quadrado mais menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. O que a gente vai ter aqui? 1/4 mais menos raiz de 3 ao quadrado e mais raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa. Então esse menos aqui acaba que não faz sentido para a gente levar em consideração para o cálculo do módulo. Para o cálculo do ângulo vai fazer toda a diferença. Se é conjugado ou se não é conjugado completo. Então raiz de 3 ao quadrado é 3. Dividido por 4. Se eu tenho 1/4, somo com 3/4. Eita. Falhou aqui, hein? Né? 1/4 mais 3/4, 4/4 é 1. E o θ, ele é o arco tangente de menos raiz de 3 sobre 2 sobre meio. Parte imaginária sobre parte real. Ou seja, esse 2 corta com esse 2. Tangente de menos raiz de 3 vale quanto? Ou arco tangente, perdão, menos raiz de 3, a gente tem menos 60 graus. Se eu esquecesse do sinal menos, ia ficar arco tangente raiz de 3, ou qual que é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3, eu encontrar 60 graus. Então é a diferença entre eu ter uma corrente de valor eficaz 1 ampere e ângulo 60 graus e uma corrente 1 ampere eficaz e menos 60 graus, ou seja, é um circuito indutivo que eu estou confundindo com capacitivo, então faz muita diferença, né? Eu só errei num sinalzinho, faz muita diferença, então a gente tem que ter atenção, tá? Para a letra B, o que a gente vai fazer é aproveitar a conversão e fazer a divisão aqui desse número, né? Então eu vou, além de reescrever o numerador e o denominador, eu ainda vou fazer a divisão. Então o 1 mais j, né? E aí aqui é bom que eu já explico por que o 3 mais j3 ele é 3 raiz de 2 com ângulo de 45. Porque basicamente aqui eu tenho um quadrado de lado 1. Então todo quadrado de lado 1, a diagonal é lado vezes raiz de 2 e essa diagonal ela divide o ângulo reto ali em duas metades idênticas, ou seja, 45 graus para baixo da diagonal e 45 graus para cima da diagonal. Então aqui eu já sei que o resultado vai ser raiz de 2 com ângulo de 45 e embaixo raiz de 2 com ângulo de menos 45. Mas vamos encontrar aqui esses valores, tá? O módulo aqui vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso é igual a 2, ou seja, raiz de 2, o meu z. Vamos fazer um negócio bem feito aqui, né? Igual a 2, então o módulo de z é igual a raiz de 2. E o θ, ele é o arco tangente de 1 sobre 1, ou qual que é o ângulo cuja tangente é 1? 45 graus. Isso para o numerador. Para o denominador, o que a gente tem é basicamente a mesma coisa, né? Meu módulo ele também é raiz de 2 e o meu θ ele vai mudar porque o sinal da parte imaginária é invertido. Então qual que é o ângulo cuja tangente dá menos 1? Menos 45 graus. Tá?
vou dar um zoom aqui para poder fazer essa operação. Então 1 mais J1 sobre 1 menos J1, isso ficou raiz de 2 com ângulo de... Perdão, estou usando aqui força do hábito de circuitos elétricos CA. É elevado a J 45 graus sobre... 45 graus também não é muito adequado, né, gente? Vamos fazer um negócio bem formal. J π sobre 4 e raiz de 2 é elevado a J ou menos J π sobre 4. Raiz de 2 dividido por raiz de 2, 1 é elevado a J π sobre 4 menos π sobre 4. Então, mais π sobre 4. Ou seja, é elevado a J π sobre 2. Então, eu estou dividindo, né, o meu raiz de 2 com ângulo de 45 por raiz de 2 com ângulo de menos 45. Quando eu subtraio 45 e menos 45, eu tenho 45 menos 45, 90 graus. Então, π sobre 2. E aí a gente pode voltar isso para a forma retangular ou não, né? Para a forma retangular, vocês já viram aqui, basicamente vai ser o meu mais 1 aqui agora, né? O E elevado a menos J π sobre 2 dava menos 1, E elevado a J π sobre 2 é igual a 1. Ok? Então, espero que esse vídeo ajude vocês a fazer as conversões, a operacionalizar os meus complexos, a entender a importância, né? Pensando naquelas primeiras palavras lá do vídeo, de trabalhar com números complexos na nossa área tecnológica aí de eletrônica, de mecatrônica e de elétrica. E fiquem ligados aí para os próximos vídeos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês fiquem à vontade para mandar e-mail, para comentar aqui no vídeo. Agradeço aí a atenção de vocês. Se inscrevam no canal e até a próxima.